Ó Deus Pai, Criador dos céus e da terra, chego a Ti mais uma vez nesta manhã para pedir ajuda, Senhor, para realizar mais esse trabalho, esta gravação da Tua Palavra, aonde corações possam estar sendo atingidos, aonde alcançar. Tu conhece o desejo dos nossos corações, é para que esse número dos salvos possa completar e as nossas vidas também, Senhor, ser confirmada a cada momento, escrita no livro da vida. Assim eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ó meu Deus, dá ouvido à minha oração. Ó meu Deus, o meu desejo é mudar o meu coração. Eu quero estar protegido com a tua mão. Eu quero alcançar o meu galardão. Este é o motivo do meu empenho para alcançar perdão, para alcançar o perdão. A minha oração é para suplicar a tua misericórdia para o meu nome no livro da vida constar. No arrebatamento, junto do seu povo, eu quero estar. Por este motivo, eu quero confessar. O perdão eu quero alcançar, e o perdão eu quero alcançar. Eu sei que tu fizeste a tua parte, a minha eu preciso fazer de todo o coração. Eu quero arrepender dos meus pecados, preciso esquecer, e o sacrifício preciso crer. Oh, meu Deus, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Eu sei que tu fizeste a tua parte, e a minha eu preciso fazer de todo o coração. Eu quero arrepender
dos meus pecados preciso esquecer, e o sacrifício eu preciso crer. Oh, meu Deus, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar abrindo a carta aos Romanos, capítulo 3. Vamos estar lendo a partir do verso 21 até o versículo 31 da carta aos Romanos. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um vídeo gravado para esclarecimento a respeito da nossa caminhada em direção ao reino dos céus. O título do texto é Justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então vamos parando aqui nesses 3 primeiros versículos e meditando neles algo muito esclarecedor pela nossa vida. Muitos às vezes quer se justificar nos seus atos. E este texto que nós acabamos de ler é muito claro, nos esclarecendo que não tem condição. É só mesmo pela misericórdia do nosso Criador. Então, só para lembrar como nós fomos induzidos nesse sistema de condenação, lá no início, quando o nosso Deus cria todas as coisas, ali forma aquela família e dá-lhe uma recomendação para que eles não tocassem naquele fruto. E vieram a desobedecer e trouxeram como herança esta condenação para toda a humanidade, todo o homem que nascesse na face da terra já nasceria com esta herança de condenação. Mas no verso 21, que nós acabamos de ler, diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Como se explica isto? É o que nós acabamos de falar, que nós não temos condição de salvar a nós mesmos. Nós necessitamos de alguém para nos conduzir esta salvação. Se fosse justificado pela lei, então aquilo que nós fizéssemos teria peso, mas não tem condição, porque nós não temos esse mérito de nos conduzir a nós mesmos à presença de Deus. Aquele que
que criou, é que ele conhece todas as coisas, a intenção de cada coração, então ele sabe aquele que vai obedecer, ele conhece tudo em cada um. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então ali ela serve, a lei e os profetas tiveram um grande sentido nisto, que é a indicação onde e como podemos angariar esta tão rica salvação. Aí o verso 22, isto é, a justiça de Deus é pela fé. Então, só nesta primeira frase aqui, já indica como nós temos que acreditar na promessa de Deus, no sacrifício no Calvário, e sentir que a cada momento, através do Espírito Santo, nós vamos sendo capacitados para trilhar esta nova caminhada em direção à eternidade. Em Jesus Cristo. Então, só através de Cristo é que nós somos conduzidos novamente à presença do Pai. Para todos e sobre todos os que creem. Então, é bem claro, não tem nem muito procurar muita coisa para colocar aqui, porque só através do acreditar. E isto, muitas das vezes, o homem confunde esse crer, ele está ali induzido por um movimento qualquer, aquilo emocionou o seu ser, e ele acha que creu, mas não, tem que vir as provas para testificar se ele verdadeiramente creu, se ele não vai fraquejar na hora de uma prova. Por isso nós vemos ali algo que nós, pelo nosso entendimento humano, quando lemos a história de Jó, poxa, Deus sendo amor e permitir isto para um servo, não, aquilo ali nós podemos entender como provas. Então todos tiveram o seu momento de prova, e uns aprovados e outros reprovados. Nós podemos conhecer em toda a história das Escrituras Sagradas, nós temos estes exemplos. E o verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem perde o direito da glória de Deus quando peca. E este louvor que eu acabei de cantar agora, uma composição que já tem alguns anos, mas eu senti que ela fala muito dentro deste texto sobre a súplica para o perdão. Nós temos que ter, nós não podemos ser aquele homem arrogante. E o verso 24 e o 25 nós vamos ler agora, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela misericórdia dos pecados cometido sob a paciência de Deus. Por que isto? Vamos no 24 primeiro. Sendo justificado gratuitamente. Porque sem nos cobrar nada, ele envia ali o seu Filho unigênito para pagar uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar.
E ele não fez que nós assinássemos ali uma nota promissória. A única assinatura que nós precisamos dar é confiar que ele pagou por nós esta dívida impagável que tínhamos. Então nisto nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Foi algo gratuito que ele propôs por amor às nossas vidas. Portanto, no Evangelho de João está bem claro que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, porque todos aqueles que nele cresce alcançaria esta grande virtude que tem nome de salvação e de redenção dos nossos pecados. Naquele sangue, naquele sacrifício proposto no Calvário, nós fomos redimidos. E isso foi algo gratuito, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Então, nós temos que acreditar no seu sangue. Há alguns anunciando que todo o poder do céu e na terra está no sangue. Não, todo o poder nos céus e na terra está no Filho. Foi dado a ele quando ele se dispõe a realizar esse sacrifício, e todo o poder tal que o homem jamais consegue vencer, que vencer a morte. Venceu o pecado, venceu a morte, e hoje está ao lado do Pai no seu trono. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob paciência de Deus. Por que a paciência? Porque ele via tudo que o homem estava cometendo, ali a desobediência lá no Éden, e depois o homem prossegue cada vez mais inventando maneiras de pecar. E mesmo assim ele não destrói o homem, ele teve paciência com o homem para imputar nas nossas vidas esta graça redentora do sacrifício do seu Filho. Então, para fazer isso, porque se é o homem, ele tinha destruído na hora, não queria nem saber mais disso, porque no coração de Deus há amor e no coração do homem é uma matéria em extinção, que chama-se amor. Verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, algo que no nosso modo de pensar é tão fácil, mas não é tão fácil assim. Porque o homem tem os seus deleites, tem o seu querer, o homem se tornou, depois do pecado, muito arrogante, achando capaz de tudo e muitas das vezes se colocando acima do Filho de Deus. Isto é algo que nós presenciamos tanto e nós temos que estar nos vigiando para não sermos acometidos nesta condição de arrogância. E por que nós estamos falando aqui? Porque nós vamos encontrar algo em breve não, no próximo versículo, no versículo 27, nós vamos encontrar algo que fala exatamente desta arrogância, que diz o seguinte: onde está logo a jactância? E excluída por qual lei? Das obras, não mais pela lei da fé.
por que nós falamos de arrogância? É exatamente esta palavrinha que está aqui. Vamos repetir de novo. Onde está longe a jactância? O que o apóstolo Paulo quis falar com isso? Que estava muito longe de alcançar a perfeição, a arrogância do homem. A jactância, ela tem a ver com o cara se vangloriar que ele é capaz de tudo. Ele se torna arrogante, se acha muito conceituado, em alto conceito. Ninguém pode achar que pode se salvar. Então isso só vai levar à condenação. O homem não tem capacidade para isso. Então onde está longe a arrogância? E excluída por qual lei? Qual a lei que o homem inventa? É a lei da revelação? É a lei da sua supremacia que não existe? Então é exatamente isso. Das obras que ele faz, não mais pela fé, não mais pela lei da fé. Então, mudou. O próprio Senhor, quando desce aqui no mundo, ele tem este papel tão importante na nossa salvação, porque ele aniquila toda a capacidade que o homem achava que tinha e dá gratuitamente para nós. E hoje nós vemos aí que você, para ser salvo, tem que pagar tantos por cento do seu salário, tem que estar obedecendo homens corruptos e tantas outras coisas, que são esses arrogantes que nós encontramos aqui no verso 27. E o verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então não adianta, eu estou salvo porque eu dei esmola, porque eu ajudei, eu levantei a velhinha lá no caminho, dei a mão para passar no trânsito e tantas outras coisas. Isso é apenas dever, não é justificativa, porque nós só seremos justificados pela fé. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, Paulo fala assim, olha, os judeus têm este pensamento que, porque Deus separou ali aquele povo para fazer conhecido o Criador dos céus e da terra, eles acham que só serão salvos eles. Não. Portanto, depois que Jesus volta, ele viu que dentro daqueles judeus que estava ali composto o seu discipulado, ele foi preciso de chamar um depois, que é o próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta. Ele dá esta incumbência para trazer este evangelho até nós, que somos hoje gentios. Então Deus é Deus de todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele gentil. Se creu, verá a glória de Deus. Verso 30. Se Deus é só que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé a incircuncisão. Então a fé, ela aniquila ali aquela apresentação da lei, que era circuncidar os filhos varões, as mulheres.
olhando por esse sentido, parece que as mulheres não tinham direito à salvação, mas não, a salvação é para todo ser humano. E ainda com uma explicação, quando perguntaram o próprio Jesus se algo da lei que, por exemplo, na lei judaica, casava-se um jovem e aquele jovem, aquele rapaz morresse, não tivesse filho, aquela viúva casaria com seu irmão até que deixasse descendência. E eles fizeram esta pergunta ao próprio Jesus e falou assim: olha, lá no céu, quando chega lá, de quem é a esposa? Do primeiro ou do... Qual dos 5 é o esposo? Aí Jesus dá uma explicação aí, ele fala assim: olha, errais por não conhecer isso, porque lá no céu não tem homem nem mulher, são todos como anjos. Que nesta palavra de Jesus desmente algo que alguns grupos religiosos pregam, que os anjos tiveram contato com as filhas dos homens, e onde nasceu os gigantes, os Neftalim. Então, os anjos não é macho, nem é anjos do Senhor, não tem divisão de sexo. E o último versículo deste texto que nós hoje estamos meditando: anulamos, pois, a lei pela fé? Aí Paulo dá a explicação: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Porque existe a lei da fé. Para alcançarmos esta salvação, existe algo para ser obedecido. E a lei é para ser obedecida. E quando é que nós não somos sujeitos à lei? Quando a obedecemos. Se nós obedecemos à lei, a lei não vai nos punir. Então, é necessário a lei? Sim, é necessário. Mas só vamos ser justificados pela fé. Que fica bem claro isto. Eu dou a metade do meu salário para o pastor fulano de tal. Não vai te salvar, de maneira nenhuma. Não temos condição de comprar. Outros que estão aí condenando: se você não paga o dízimo, está condenado. É mentira dele. Porque nós não temos condição de comprar a nossa salvação. Só há uma maneira para sermos justificados através da fé. Então não tem como escaparmos disso. Mas eu então não preciso ajudar. Não, aquele que tem fé, ele ajuda o necessitado. Não vai ver uma família ao seu lado passando fome com seus filhos e você fazer com que não está vendo aquilo acontecer. É uma obrigação nossa, é um dever ajudar aqueles que precisam. Vamos acreditar em todo mundo? Não. Há uma exploração pecaminosa espalhada no mundo, que o homem quer viver, não quer derramar suor para botar o seu pão na mesa, quer viver nas costas dos outros. Então nós temos que ter sabedoria e observar porque aquele que não trabalha, que não come. É bem claro isso nas Escrituras. Então nós temos que ter sabedoria, por isso está os dons espirituais, começando pela sabedoria, depois ciência e tantas outras coisas. Então nós temos que ser sábios. E aquele que tem o Espírito Santo, ele tem sabedoria e só através do Espírito Santo que nós vamos crer no único sacrifício que vai nos redimir dos nossos pecados. E esta é a mensagem de hoje. Seu Deus, nós glorificamos o Teu nome,
por ter este privilégio de falar deste assunto tão maravilhoso, que é a justificação pela fé. Algo muito esclarecedor para mim e para todos aqueles que meditar com sinceridade neste assunto. Glorificamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.